Que você esteja bem e que você esteja em paz. Te convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 30, leremos o verso 15. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Bom, o fato, meus amados irmãos e irmãs, é que o ser humano ele é um ser coletivo. É um ser que vive em sociedade, é um ser que vive em alianças. Por mais que uma pessoa pense que está sozinha ou tenha a sensação de estar sozinho, ninguém vive sozinho, o ser humano ele não vive sozinho. É um conjunto de circunstâncias e de ações que vão beneficiando um ao outro, mesmo que nós não percebamos. Por exemplo, para o ser humano se alimentar de um pão, ele foi beneficiado por um padeiro que fez a massa, ele foi beneficiado por um comerciante que montou ali uma padaria, por um agricultor que plantou o trigo, por alguém que fez o beneficiamento para fazer a farinha, um motorista de caminhão que fez o transporte dos alimentos e por aí vai. E um simples pãozinho que chega à mesa de uma pessoa, mesmo que essa pessoa se sinta solitária, este pãozinho que a alimentou é um conjunto de esforços de diversas pessoas que talvez ele nem conheça, que o resultado final foi um benefício para ele, um auxílio, um suporte. Algo que foi provido a ele. E assim em todas as instâncias da nossa vida. Então, por mais que o ser humano ele se sinta sozinho, ou ele queira estar só, ou ele tenha a sensação de solidão, ou ele imagine que ele esteja isolado, nenhum de nós está totalmente isolado, porque o ser humano é um ser sociável, social, e vive em comunidades, em sociedades, é um ser coletivo. Mesmo que ele pense que nada, que ele está totalmente sozinho, dependendo de suas próprias forças para tudo. E é muito comum na vida humana as pessoas fazerem alianças, ou essas alianças elas são basicamente formadas por proximidades, por acordos, por consentimentos. E as pessoas, de forma natural, elas vão se aproximando de grupos. Isso é natural acontecer. As pessoas se aproximam de grupos que vão se formando. Por exemplo, pensamentos em comum ou práticas em comum. Práticas iguais, pensamentos iguais que as pessoas tenham, então elas vão se agrupando ali no que alguns chamam de tribos urbanas, né? Ou até mesmo instituições, grupos, associações, grupos de pensamentos, até aquelas pessoas que evitam pertencerem a algum tipo de instituição organizada ou coisa assim, elas fazem parte de grupos de pessoas que pensam iguais a elas. Então, nenhum de nós está totalmente sozinho, nenhum de nós é autossuficiente, e todos nós, de certa forma, fazemos alianças e nos aproximamos daqueles que nos são mais parecidos, mais próximos, mais iguais, né? Desde família até mesmo grupos de pessoas que têm pensamentos semelhantes aos nossos, ou ideologias parecidas com as nossas, e isso é natural que as pessoas se aproximem de grupos ou de outras pessoas que tenham algo em comum.
Aqui no capítulo 30 do livro do profeta Isaías, o povo de Deus estava entre duas realidades, entre duas situações. De um lado, o Egito, uma potência enorme naquela época, e que tentava dominar outras nações com braço forte, e do outro lado a Síria, que também chegou a ser uma potência. Então nós vamos ver aqui que o povo de Deus, ele passou pela mente de muitas pessoas ali uma aliança com o Egito. Porque o Egito, ele ostentava, o Egito, ele demonstrava força, poder. E é muito comum as pessoas terem a sensação de segurança ou de proteção ou de angariar para si mesmo algum benefício, aproximando-se de estruturas fortes, de pessoas ou grupos ou instituições que demonstram algum tipo de poder, algum tipo de força, né? E o povo estava inclinado a se associar ao Egito. E eu quero ver com você um pouquinho a respeito disto. Convido você a ler aí na sua Bíblia os versos 1 a 3 do capítulo 30 do profeta Isaías. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 30, versos de 1 a 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então o que Deus está dizendo aqui para o povo é que o povo é uma advertência de Deus, né? Deus está advertindo o povo que aqueles que pensavam que estariam seguros fazendo algum tipo de aliança com uma nação ali que parecia ser poderosa, que ostentava mesmo, né? E que demonstrava força. E isso parecia para alguns ali que esse poder do Egito estava mais próximo deles do que o poder do próprio Deus. E é por isso que Deus chama a atenção, então, do povo a respeito disso, porque o povo está querendo fazer uma aliança com pessoas falíveis, corruptíveis, com um poder, uma nação que iria cair, porque ela não tem poder eterno. São pessoas que não têm o poder totalmente definido. Olha só o que Deus chega a dizer aqui no capítulo 31, verso 3. Vamos ver aqui o capítulo 31 de Isaías, verso 3. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Então o povo que era o povo que representava Deus, o povo que servia a Deus, o povo que tem um Deus que se manifesta entre eles. Deus levantava os profetas, enviava o seu Espírito sobre os profetas para levar ali a comunicação ao povo, suas diretrizes, suas leis, seus mandamentos, para que o povo ficasse seguro, independente da circunstância ao redor. Este povo insistia em alianças com o corruptível. Trocavam o incorruptível pelo corruptível. Trocavam a aliança com Deus, trocavam o confiar em Deus, o colocar a sua confiança em Deus,
porque se sentiam mais seguros confiando em homens, homens que demonstravam algum tipo de poder. E Deus, por ser tão misericordioso, Deus adverte o seu povo. Falou assim, olha, agindo Deus, vai cair tanto o auxiliador como o auxiliado. Portanto, não façam alianças com aquilo ou com aqueles que não representam o Deus Altíssimo, cujas práticas estão distantes dos mandamentos e das leis de Deus, da moral de Deus estabelecida nas Escrituras. Cuidado com a aliança, porque as alianças, elas são perfeitas, ou seja, a aliança, ela é inquebrável. Mas o alvo da aliança, ou seja, os aliançados, os que fizeram alianças, são sim com defeitos e falhos, e estes quebram. Então muitas vezes fazemos uma aliança eterna com algo que vai produzir um resultado drástico, terrível nas nossas vidas. Certa vez um marido viu uma esposa que estava contrariada e que estava a ponto de separar-se, e essa esposa, ela colocou a aliança em outro dedo, e não aquele dedo normal, acho que é o anelar, né? Que normalmente se coloca a aliança na mão esquerda. Ela colocou a aliança em um outro dedo ali da mão direita. E o marido, então, estranhou e perguntou para ela, falou assim, por que você está com a aliança no dedo errado? E ela respondeu, porque eu casei com o homem errado. E para uma amiga próxima, numa conversa, a amiga perguntou para ela, por que você vai se separar do seu marido? E ela respondeu, porque ele tem muitos defeitos. E ela falou, então você vai... E a amiga disse assim, então, você vai devolver a aliança para o seu marido? Ela falou, não, porque a aliança não tem defeito. Quem tem defeito é o marido, não a aliança. Eu vou permanecer com a aliança. É exatamente assim, irmãos, as alianças, elas não têm defeitos. As alianças são concretas. As alianças, elas são inquebráveis. Mas o que tem defeito são os aliançados. Com quem fazemos aliança? Muitas vezes nós fazemos uma aliança inquebrável com algo corruptível, com alguém que é falho. Fazemos uma aliança perfeita com algo ou alguém que é cheio de defeitos. Por isso, não se recomenda fazer alianças no campo prático da vida em questões espirituais, a não ser com o próprio Deus, porque fazendo uma aliança com Deus, nós fazemos uma aliança perfeita com um aliançado perfeito, aquele que não vai nos decepcionar, aquele que não vai nos trair, aquele que não vai nos fazer passar por frustrações. A palavra de Deus diz que nenhum dos que confiam em Deus serão confundidos. Por outro lado, irmãos, nós vemos aqui que, além de pensarmos bem, né, claro, nas alianças e com quem nós vamos fazer alianças, nós vamos ver que de um lado havia uma nação poderosa e do outro lado estava a Assíria. E eu quero analisar com você aqui, no capítulo 30 de Isaías, a partir do verso 27. Capítulo 30 de Isaías, a partir do verso 27. Vamos ver. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta
para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas, e combaterá, vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com o fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então nós vemos aqui esse termo aqui, em nome do Senhor, que está no verso 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo em ira. Esse nome do Senhor que está no verso 27 é a presença de Deus no mundo. É a presença de Deus no mundo. É Deus fazendo juízo no mundo. É Deus controlando e decretando os eventos. É Deus conduzindo as nações, os poderosos, para a direita ou para a esquerda, segundo o conselho da sua vontade. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, né? E depois aqui no verso 33, o assopro do Senhor, como torrentes de enxofre, se acenderá contra o rei. Então você vê que é a ação de Deus, é as pancadas de Deus, o assopro do Senhor. Nós vemos aqui no verso 27 a ira de Deus se manifestando ali. E é por isso que Deus diz para o povo, os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espíritos. E o auxiliador será derrubado e o auxiliado também. Então, Deus está dizendo que o Egito, aos olhos do povo, era uma nação fortíssima que eles tinham um desejo de se aliar para obter algum tipo de segurança, para ter a sensação de segurança. Mas o que Deus está falando é que o poder vinha dele próprio, o próprio Deus, e que o próprio Egito ia cair também, porque tanto o auxiliador, que seria o Egito, como o auxiliado, aqueles que fizerem a aliança com o Egito, seriam consumidos e destruídos por Deus. Então, em meio a esta situação aí, em que o povo queria buscar o Egito, porque aos seus olhos parecia o poder e a força onde eles queriam se sustentar, se guardarem ali, se protegerem ali por algum motivo, Deus mostra para eles que o Egito é apenas uma ferramenta nas suas mãos. E que os homens não são deuses, que aquela força daqueles cavalos é só carne, e que perecerão. E que aquele que fizer a aliança com Deus, esse sim terá uma aliança concreta com um ser infalível, com um ser poderoso, que tem poder até para usar as maiores potências mundiais para conduzir as nações ou para criar os eventos da história. E, irmãos, em meio a tudo isto, nós vemos que o povo querendo ali fazer aliança com nações poderosas, em meio a isso, estava o Senhor que propõe promessas consoladoras ao seu povo. Vamos ver aqui o verso 18 do capítulo 30 de Isaías. Irmãos, isso aqui é pura misericórdia e graça de Deus. Porque Deus não precisa advertir o homem dos perigos que ele vai correr se agir errado. Mas ao seu povo, Deus avisa. Basta o seu povo dar ouvidos ao seu Deus. Porque o seu Deus lhe mostra o caminho, lhe mostra o perigo que tem à frente, e lhe mostra onde de fato está o caminho seguro, onde de fato está a segurança para viver. Então nós vemos aqui o povo pensando em fazer uma aliança com o Egito,
E Deus propõe promessas de consolação ao povo. Isaías capítulo 30, verso 18. Olha só. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião. Em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las-á fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que lhe deu. Então não é porque o povo havia sido repreendido por Deus que o povo deveria fazer alianças com aquilo que lhe parecia poderoso fora de Deus. E todas aquelas imagens de esculturas, aqueles deuses que os egípcios adoravam, e todas essas coisas não iam poder suprir de fato o povo de Deus, como só Deus pode fazer, porque só Deus tem o poder eterno. Então nós vemos aqui, irmãos, que as alianças, elas são perfeitas. Como aquela esposa disse para sua amiga, falou: não, quem tem defeito é o marido, não é a aliança. A aliança é perfeita, mas o aliançado, ele tem defeitos. A não ser que a nossa aliança seja feita com o Deus eterno, o Deus vivo. Então nós teremos uma aliança perfeita com um ser perfeito, que poderá nos prover perfeitamente, que poderá nos curar perfeitamente, que poderá nos proteger perfeitamente e que poderá nos salvar perfeitamente, oferecendo, inclusive, uma vida perfeita e eterna ao lado dele. Nós vemos aqui no verso 23, quando Deus está fazendo as suas promessas de consolação, Deus dá uma promessa de consolação, no verso 23, né? Deus dá uma promessa, no verso 30, Deus dá uma promessa de consolo e alegria para o seu povo. Olha só. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Essa rocha de Israel é Cristo, a rocha da nossa alegria. A aliança feita com Ele será uma aliança que nos garantirá alegria. Nós estaremos como quem está numa festa santa, como quem está aguardando a flauta tocar e com os nossos corações cheios de alegria, porque a rocha da nossa alegria tem nome e se chama Cristo, Jesus Cristo, e opera no mundo e exerce o seu juízo no mundo, e vem e virá
vencendo e para vencer. Faça uma aliança perfeita com o ser perfeito, Jesus Cristo. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Descanse na rocha da alegria. Deus te abençoe.